Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Harold Garfinkel, que viveu de 1917 a 2011. Dê às atividades corriqueiras a mesma atenção dada aos eventos extraordinários, segundo ele, né? O contexto, o foco é a etnometodologia, ou seja, a metodologia para se estudar as etnias, né? Datas importantes: em 1895, Emile Durkheim defende uma metodologia estritamente científica para as ciências sociais em As Regras do Método Sociológico. Entre 1921 e 1922, o individualismo metodológico de Max Weber é explicado em Economia e Sociedade, uma publicação póstuma, né? Em 1967, Talcott Parsons tenta formar uma teoria social única e unificada em seu livro A Estrutura da Ação Social. Em 1967, o Harold Garfinkel publica Studies in Ethnomethodology, estudos sobre etnometodologia, né? Em 1976, Anthony Giddens incorpora ideias da etnometodologia de Garfinkel à sociologia dominante em seu livro As Novas Regras do Método Sociológico, né? Qual que é a estrutura do pensamento do Harold Garfinkel, né? A estrutura da sociedade não é definida de cima para baixo por um grupo limitado de regras gerais, segundo ele. Em vez disso, as regras são construídas de baixo para cima, a partir de trocas e interações entre os indivíduos, né? Essas regras podem ser vistas em nosso comportamento espontâneo no cotidiano, sem que a gente perceba, né? Em vez de em estruturas e instituições sociais que querem dizer como a gente deve ou não agir. Então, desde as atividades corriqueiras, a mesma atenção dada aos eventos extraordinários. As corriqueiras é do dia a dia, são essas estruturas que a gente vai criando para poder relacionar uns com os outros, né? Muito mais do que aquelas que vêm de cima para baixo do Estado, querendo ditar como a gente deve ou não viver. Igual, por exemplo, a pandemia, né? Nós temos a orientação do Estado de cima para baixo, é um evento extraordinário, para que a gente fique de quarentena. Mas, diante das notícias, o povo já procuraria, por si mesmo, algum tipo de afastamento social para se proteger da pandemia, né? Nos anos 30, o sociólogo americano Talcott Parsons embarcou no projeto de juntar os vários ramos da sociologia em uma única teoria. Seu livro de 1977, A Estrutura da Ação Social, combinou ideias de Max Weber, Emile Durkheim e outros, e tentava apresentar uma metodologia universal para a sociologia. Nos anos seguintes, à Segunda Guerra Mundial, as ideias de Parsons lhe valeram um grande número de seguidores. Entre os seus admiradores estava Harold Garfinkel, que estudava com Parsons em Harvard. Enquanto muitos dos seus seguidores se sentiam atraídos por uma grande teoria da sociologia, Garfinkel assumiu a ideia de Parsons de examinar as raízes da ordem social em vez da mudança social, e em especial seus métodos de pesquisa do assunto, né? Ele vai estudar o funcionamento da sociedade. Parsons havia sugerido a abordagem de baixo para cima em vez de cima para baixo, para analisar os fundamentos da ordem social. Isso queria dizer que, para entender como alcançar a ordem social numa sociedade, deveríamos olhar as pequenas trocas e interações interpessoais, e não as instituições e estruturas sociais, né? Então, em foco colocou a metodologia tradicional da sociologia de cabeça para baixo. Até então pensava-se que o comportamento das pessoas podia ser previsto ao se descobrirem as regras por trás da sociedade, as regras que regiam a sociedade, que vinham de cima, né, e determinavam o comportamento das pessoas. Garfinkel levou a ideia ainda mais além, desenvolvendo o que acabou sendo uma alternativa à abordagem sociológica tradicional, chamando-a de etnometodologia, né? As regras subjacentes à ordem social eram feitas a partir da forma como as pessoas se comportavam em reação a diferentes situações. E é através da observação das interações cotidianas que podemos ter uma ideia dos mecanismos da ordem social. Assuntos relacionados aí ao Harold Garfinkel, né, ao Emile Durkheim, Max Weber, Anthony Giddens, Erwin Goffman, Talcott Parsons. E aí começam então novas perspectivas. Uma categoria de métodos experimentais defendida por Garfinkel ficou conhecida como experimentos de violação de expectativas sociais, né, os Breaching Experiments. Eles foram desenvolvidos para revelar normas sociais, as maneiras esperadas, mas nem sempre percebidas, pelas quais as pessoas constroem um senso compartilhado de realidade. A violação de tais normas, por exemplo, ao pedir aos alunos que chamassem seus pais de Sr. X ou Sra. X, ou que se comportassem como se fossem inquilinos, quase sempre causava certo incômodo ou raiva, já que os fundamentos da ordem social haviam sido questionados.
Em termos de procedimento, a minha preferência é começar com cenas familiares e perguntar o que pode ser feito para bagunçá-las, segundo Harold Garfinkel, né? A etnometodologia não apenas oferecia um método alternativo de pesquisa social, como também indicava uma falha na metodologia convencional. De acordo com Garfinkel, pesquisadores sociais apoiavam suas teorias nas evidências de exemplos específicos, mas, ao mesmo tempo, usavam as teorias para explicar os exemplos. Um argumento circular, né? Acaba se revelando uma falácia, né? Em vez disso, eles deveriam examinar as interações sociais particulares de modo independente, não se propondo a achar um padrão, uma teoria abrangente. Eles se referiam ao tribunal do júri com seus interrogatórios como cenas familiares, que simplesmente sabemos como organizar de forma inteligível e reconhecível. Qualquer arranjo social, defendia, pode ser visto como auto-organizado no que diz respeito ao caráter inteligível de suas próprias aparências, quer como representações da ordem social, quer como representações dela. A abordagem de Garfinkel foi compilada em Studies in Ethnomethodology, de 1967, numa época em que ideias alternativas eram populares. Garfinkel traiu vários seguidores, apesar de seu estilo de escrita impenetrável, né? Difícil de ser lido e ser compreendido. Suas ideias foram inicialmente rejeitadas pelos sociólogos convencionais. Porém, no final do século XX, tornaram-se cada vez mais aceitas, talvez não como uma alternativa à metodologia sociológica, mas como uma perspectiva adicional ao campo da ordem social, né? Nascido em Newark, Nova Jersey, nos Estados Unidos da América, Harold Garfinkel estudou administração e contabilidade na Universidade de Newark, né? E fez seu mestrado na Universidade da Carolina do Norte. Ao mesmo tempo, começou sua carreira como escritor, e um dos seus contos, Color Trouble, foi incluído na antologia The Best Short Stories, de 1941. Depois de servir no exército, sem ir a combate durante a Segunda Guerra Mundial, estudou com Talcott Parsons em Harvard, onde obteve seu doutorado e passou então a lecionar nas universidades de Princeton e Ohio, antes de se fixar na Universidade da Califórnia, em 1954. Garfinkel se aposentou em 1987, mas continuou lecionando como professor emérito até sua morte em 2011. As principais obras dele é Studies in Ethnomethodology, de 1967, de 2002, Ethnomethodologies Program, e de 2008, Towards a Sociological Theory of Information, né? Uma filha é uma forma de organização negociada pelos seus próprios membros, baseada em regras não verbalizadas de interação social num espaço público, né? Então, isso é um pouco do Harold Garfinkel. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.